Bom, nesse vídeo nós vamos estudar os equipamentos que utilizam resistências, resistores, as aplicações, como que é o funcionamento disso, o quanto de energia geralmente esses equipamentos utilizam para funcionar, lembrando que os resistivos são os que consomem mais energia elétrica, alguns cuidados que nós precisamos ter na hora da instalação, na utilização, até a instalação elétrica da nossa casa, né? Se o circuito está dimensionado para isso. Nós não vamos entrar em muitos detalhes matemáticos. Os vídeos de matematização eu pretendo fazer posteriormente. Nós vamos fazer mais a parte experimental e os cuidados referentes a isso. Bom, essa é uma animação do PET colorado que mostra como acontece a interação da corrente elétrica com os átomos da resistência. Lembrando que o próprio nome já diz, a resistência ela resiste à passagem da corrente elétrica e esse resultado acaba ocorrendo por efeito Joule, que é a geração de calor. Agora nós aumentamos para 12 volts e a resistência já está bem quente ali. Bom, então agora nós vamos fazer a demonstração experimental dessa animação que nós acabamos de ver aí no PET colorado. Eu vou pegar aqui um grafite de lapiseira, um grafite 05. E eu vou dar um choque nesse grafite. Só que não é um choque tão forte. Eu vou utilizar aqui essa fonte de tensão. É um transformador que eu posso variar a voltagem, né? Eu posso variar a tensão mudando de 1 até 12 volts. 12 volts é o equivalente a uma bateria de um carro. 6 volts é uma bateria de um celular. Lembrando que isso não deve ser feito em casa. Por quê? Se você achar que você deve pegar um grafite desse e ligar no 220 ou no 110 da rede da sua casa, isso aqui vai explodir. Então não faça isso em casa, hein? Eu vou ligar aqui nos conectores. Vocês podem ver, nessa situação a fonte está com 1 volt. 1 volt não é suficiente para causar aquecimento, um aquecimento significativo nesse pedaço de grafite. Agora eu vou aumentar para 6 volts. Então tá aqui, ó, 6 volts também não é uma tensão o suficiente para causar um grande aquecimento. Não quer dizer que não existe corrente elétrica atravessando o grafite, já existe sim. Eu estou conseguindo ver um pequeno aquecimento aqui, mas não é suficiente. Eu vou colocar em 12 volts agora. volts, vamos ver. Eu estou de óculos por isso, às vezes ele estoura, viu? Então pode voar algum pedaço de grafite no meu olho. Falei, estourou, tá vendo? Às vezes ele tem uma pequena umidade ou um pedaço de borracha e isso causa esse pequeno problema. Grafite de boa qualidade, né? Olha, já está a ponto de queimar o grafite, assim como acontece com as lâmpadas incandescentes. Ó. Parece um soldador, né? Olha aí. Ó. É isso aí. Lembrando que nem todo grafite você consegue esse mesmo efeito. Existem grafites que ele não tem tanta impureza, não tem metais ali no meio. E o grafite ele é um condutor elétrico, não é um bom condutor, mas ele conduz eletricidade. Por isso que deu para ver esse aquecimento, é a eletricidade atravessando o grafite. Alguns grafites de melhor qualidade, inclusive, eles colocam um pouco de borracha no grafite, porque isso torna ele um pouco maleável, então ele quebra menos. Só que não funciona esse experimento com esse grafite, porque como tem borracha ali no meio, aumenta a resistência elétrica e não passa muita corrente elétrica por ele. Então esse tipo de grafite não funciona muito bem para esse experimento aqui. Bom, depois do susto que eu levei com o grafite, mas não se preocupem não, porque isso é praga de aluno, viu? Eles torcem tanto para o experimento dar errado, que até no vídeo dá errado, entendeu? O que acontece com o grafite é o que acontece com a lâmpada, que o próprio Thomas Edison, quando ele estava testando diferentes materiais, a maioria deles não resistia tanto, até que ele chegou no tungstênio. O tungstênio essa resistência que nós temos à lâmpada. O tungstênio ele é utilizado
porque ele resiste até 3.000 graus Celsius sem fundir. E nessa lâmpada incandescente ele chega a 2.200 graus Celsius, é a temperatura ali da resistência. E esse é um problema dessa lâmpada, não é à toa que ela não é mais comercializada, porque ela gasta muita energia em aquecimento. Não é bem uma lâmpada, isso é mais um aquecedor, né? Por isso que a gente usava para aquecer pintinhos, né? Mas ela gasta 5 vezes mais energia por conta desse aquecimento. Hoje nós utilizamos as lâmpadas fluorescentes e mais recentemente as de LED, até pelo tempo de duração. Pô, tô aqui com um chuveiro, é um chuveiro que já sofreu bastante na vida dele, já foi utilizado inclusive. E assim, hoje em dia tem uma enorme variedade, né? Tem muitas opções de modelos de chuveiro. Tem os de 5.500 watts, até chuveiros que chegam a 9.000 watts, que é aquele que parece um disco voador, parece a Enterprise, né, que o cara coloca lá. E daí ele coloca o chuveiro porque ele gosta de ter um conforto, tal, beleza, muito bem. Até está disposto a pagar uma conta de energia elétrica exorbitante, mas tudo bem, cada um, né? Só que assim, o cara coloca o chuveiro e ele esquece que você precisa ter, primeiramente, uma instalação adequada. Tipo, jamais faça uma coisa dessa no seu chuveiro. É como eu digo, ele usa uma corrente elétrica tão alta que se nós tivéssemos essa real concepção, você não ia tomar banho sem roupa nunca. Você ia colocar uma armadura para poder tomar banho com segurança, porque a corrente elétrica desse bichinho é altíssima. Tanto que aqui no caso desse chuveiro, foi utilizado um fio de 4 milímetros e pelo tempo de banho ele não resistiu, ele superaqueceu, ele pegou fogo. E muitas vezes a pessoa no ato de sobrevivência, tá, a primeira coisa que ele vê um incêndio elétrico, ele vai lá e taca água no negócio, aí piora totalmente a situação. A saída é você ir lá e desarmar o disjuntor, né? Chega lá calmamente, deixa o chuveiro explodindo, lá vai lá e desarma o disjuntor. É a única coisa que você pode fazer. E primeiramente, existem vários tipos de fios. Depois a gente vai ver os cálculos, não nesse vídeo, num vídeo posterior. Mas aqui eu tenho alguns diâmetros de fios. Então a primeira coisa que a pessoa precisa tomar alguns cuidados quando vai trocar o chuveiro, dependendo de que equipamento pretende utilizar, é o fio que você precisa. Por exemplo, esse daqui é o... Eu peguei aqui uns fios que são mais utilizados nas nossas residências. Existem fios de diferentes secções, né, tipo diâmetros. Esse é um fio de 10 milímetros. Geralmente o pessoal usa esse fio para trazer energia lá do poste para a caixa de distribuição, onde tem lá os disjuntores. Esse é um fio de 6. Se você vai colocar um chuveiro bem potente na sua casa, eu recomendo esse fio aqui, para você não ter problema depois. Esse é um fio de 4, que é o fio que foi utilizado para esse chuveiro, que inclusive não aguentou, não resistiu. Geralmente a empresa utiliza por ele ser mais barato, mas o ideal seria colocar um fio de 6 aqui, para que, né, pela segurança dos consumidores, mas né, não vou discutir isso não. Aí aqui eu tenho um fio de 2,5, que é o que geralmente nós utilizamos nas nossas tomadas, né, para o resto das ligações. E aqui um fio de 1,5. Esse fio aqui a gente acaba não utilizando tanto, depende da situação. Se você quiser ligar uma lâmpada lá no quartinho, você até pode usar esse fio, mas ele não aguenta tanta corrente. Então precisa tomar cuidado com isso. Nós temos também tomadas específicas. Essa aqui é uma tomada de 20 amperes. Você vai ligar, por exemplo, uma secadora elétrica. Você vai ver que você não consegue conectar na tomada muitas vezes, porque você tem que trocar a tomada para que você consiga conectar por conta da corrente elétrica, mas daí você precisa trocar o fio também. Você tem que colocar um fio de 4 ali. O fabricante faz justamente isso para que você não ligue ela em qualquer tomada, porque não aguenta, gente. Grande parte dos incêndios que acontecem é por problema elétrico. E juntamente com o fio e tudo, você tem que colocar um disjuntor adequado. Se você colocou um chuveiro do tamanho do tamanho da nave do Independence Day na tua casa, e de repente seu disjuntor começa a desarmar, cara, ele está te avisando que tá errado a sua ligação, entendeu? Se você não quiser sair sem roupa, correndo, gritando com a sua casa em chamas, toma cuidado com essa ligação aí.
Como eu disse, logo a gente vai ver um vídeo explicando direitinho que tipo de disjuntor usa, que tipo de fio usa e para quais situações. Aqui eu tenho também algumas resistências de chuveiro. Essa é um pouco mais antiga e agora eles substituíram por esse modelo, né? Esse modelo dizem que queima menos. Eu não fiz alguns testes ainda porque ele é bem recente. Da data desse vídeo parece que tem uns 4 meses começaram a produzir. Ela é mais maleável, é diferente o formato. Mas vamos falar da resistência de chuveiro. O chuveiro, você pode reparar, quando você vai tomar banho, você não liga o chuveiro, você liga a água. E a água, é a água quem liga o chuveiro. Como assim, né? O que acontece é o seguinte, quando você vai instalar o chuveiro, você pode ver que no manual já fala. Você tem que colocar o chuveiro sempre reto e deixar circular um pouco de água para ficar cheio d'água aqui essa parte. Porque se a resistência secar, ela queima na hora. A gente vai falar mais sobre isso agora na sequência, mas o que acontece? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ó. Quando você abre a água do chuveiro, a água entra por aqui, ela inunda essa região e a própria pressão da água empurra esse botãozinho preto aqui, ó. Para esse modelo de chuveiro é mais fácil de ver, mas ele empurra o diafragma aqui para cima, é a água quem empurra o diafragma e liga aqui o conector, ó. Por isso que quando você está naquelas noites, naqueles dias de inverno, que você começa a tomar banho, começa a ficar com frio, e daí você começa a fechar a água e fica parecendo assaltante de cofre, assim, virando um pouquinho, até o momento que ele desliga. Nesse momento a sua resistência está quase queimando, então você não pode diminuir muito a pressão, porque a resistência pode secar e ela pode queimar. Ela não dura 2 segundos sem água que ela queima, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas então aqui a gente pode ver a importância de você instalar o seu chuveiro adequadamente, também deixar ele reto, não inclinado, nem assim, porque senão ele pode secar a resistência. Bom, então, para nós entendermos melhor a importância da água para o bom funcionamento do chuveiro, eu tenho aqui 2 copinhos de plástico, poliestireno, e eu tenho um que está com um pouquinho de água, 2 dedos, e um está totalmente seco, está vazio. O poliestireno ele funde quando chega nos 240 graus, mais ou menos. Pode ver que se eu aproximar da chama, imediatamente abre um buraco aqui na parte de baixo do copinho. Mas quando você coloca água no copinho, lembrando que a temperatura máxima que a água pode atingir quando você tem a pressão de 1 atmosfera é 100 graus Celsius. E 100 graus Celsius não é suficiente para fundir o copinho. Então, na presença de água, até por conta das transmissões de calor, como eu já disse no outro vídeo, o copinho consegue se manter sem fundir. É o que acontece com a resistência de chuveiro. Eu consigo ferver a água aqui. Claro que não é bom fazer café desse jeito, até porque esse tipo de material pode liberar substâncias bem nocivas à saúde quando ele é aquecido. Mas olha o que acontece quando eu aqueço a lateral do copinho. Onde não tem água, o material se funde imediatamente. Ó. Dá para você abrir uma varanda aqui no seu copinho. Tá vendo? Então é isso que acontece com a resistência de chuveiro.